E tem novidades na Criare Ambientes Planejados. Fique agora com Liane Stein. Oi, eu sou a Liane da Criare Ambientes Planejados. Hoje eu vou apresentar uma opção de cozinha ao estilo clássico romântico, onde o grande ponto são os dourados e a pedra natural. É uma exclusividade da Criare, o Lambris French Country, onde conseguimos aplicar em 2.000 cores. E no próximo programa trarei mais novidades para vocês. Meu bate-papo agora é com uma fisioterapeuta, Tatiana Hackbart, que é especialista em traumatologia e ortopedia e também tem formação em quiropraxia, RPG e o método Busquet. Um método que não é tão conhecido ainda pela gente, mas que aqui em Joinville temos a Tatiana. Tudo bem, Tatiana, com você? Tudo bem, e você, Ali? Tudo certo, um prazer ter você aqui comigo. Obrigada. E, falei de todas as tuas especializações, formações, mas hoje a gente vai falar sobre esse método Busquet, né? Que é como você falou para mim antes da entrevista, que não é tão conhecido, mas que é muito útil, que tem ajudado muitos pacientes. Sim. Então, começando a explicar o que se trata o método Busquet. O método Busquet é uma terapia manual, que a gente foca globalidade nesse paciente, né? E em exercícios posturais também associado. Exemplos tipo, por exemplo, alongamentos, exercício de mobilidade, na necessidade que é desse paciente. O foco e o principal da técnica é uma avaliação bem minuciosa, bem detalhada do corpo num todo do paciente. Porque muitas vezes o paciente vem com queixa em um lugar, mas nem sempre a causa é nessa região. E como a gente falou que não é tão conhecido, da onde surgiu o método Busquet, Tatiana? O método Busquet foi de um fisioterapeuta, Leopoldo Busquet, lá da França. E ele é osteopata também e ele precisou, né, com a necessidade de ver que o paciente às vezes não tinha uma melhora. Ele começou a estudar mais, e ele e a Michelle, que é a esposa dele, ele é falecido já há um ano e meio, 2 anos, mas ele, né, desenvolveu muito livros e os métodos, que o foco bastante é na Europa e que agora está vindo para cá. Ele tem uma equipe que daí vai dando as aulas, mas é tudo com a formação que ele montou. Que ele montou. E quais são as principais, vamos dizer, as doenças, né? Quais são as principais queixas que os pacientes chegam para ti? Assim, campeão sempre vai ser coluna, né? Então, tanto cervical quanto lombar são os principais. E eu acho que coluna sempre vai ser o campeão. Depois vem as outras regiões, porque a gente é muito tenso, né? Nosso dia a dia, tem muita gente sedentária, e aí faz com que gere muitas tensões. Certo. Mas eu acho que a coluna lombar é o que mais é a pior queixa, vamos dizer assim, a maior queixa dos pacientes, né? E dali, de uma região, vai formando tensões, né? Porque daí eu tô com dor, a gente vai fazendo uma postura antálgica, que a gente chama, que é uma postura para defender a dor, e isso faz com que o paciente vá gerando várias tensões, não só da onde surgiu a dor, de vários outros lugares também. Certo. E antes de tu tratar o paciente, tu procura pedir exames para a pessoa saber assim, se realmente não tem uma outra doença junto, alguma coisa assim? Sim, ela não tem nenhuma contraindicação, né? Então, tipo, se um paciente, eu não trouxe o exame, não tem problema. O exame sempre é um complementar, é bom a gente ver isso realmente, mas se o paciente nunca fez exames e vai procurar a gente vai atender, porque ela é uma técnica que não tem nenhuma contraindicação, tem algumas precauções. Certo. E isso serve para qualquer idade, desde criança? Qualquer idade, sim. Do recém-nascido ao idoso. A única coisa que tem alguns cânceres que a gente tem que cuidar, mas não precisa deixar de fazer, mas tem que ter cuidado, o resto todo mundo pode fazer. Inclusive, a gente estava falando antes da entrevista sobre recém-nascido, né? O que leva o pai ou uma mãe a achar que precisa fazer, porque né, é uma coisa diferente, né? Porque às vezes, o que leva eles com o filho até você? Tá. Então, a gente tem um pouco de dificuldade, talvez pelo conhecimento, mas a gente já teve pessoas que procuraram porque, eu tô vendo que o meu filho tá com a cabeça um pouquinho torta, meu filho tá chorando demais. Eu pego e coloco ele num jeito, ele não, parece que não fica confortável, né? Certo. Então, pode ser que gere tensões, né? O bebê vem pra gente normalmente, a gente não tem muita indicação em relação à clínica, assim, às vezes por falta talvez de conhecimento da nossa área para a gente poder ajudar, mas os pais procuram às vezes mais em Google mesmo, né? Hoje o Google resolve tudo, né? A gente corre para tirar dúvida. Sim, isso. E aí o que o bebê vem, porque vamos pensar que ele está dentro do útero e lá às vezes tem alguma
um posicionamento que gere uma tensão grande, ou na hora do parto, né? A gente sabe que quantos partos acabam indo por forceps, né? E isso é uma tensão grande. Pensa alguém te puxando de lá e é um bebê totalmente frágil, né? Um bebê nasce imaturo, né? Então tem todo um processo após a gente ganhar o bebê para ele ficar maduro. Então, dali essas tensões pode fazer com que gere problemas, né? Um refluxo, talvez o refluxo venha de tensão, não seja uma patologia em si, né? Uma doença em si. Certo, até a gente estava lembrando que a gente conversou antes, um exemplo de que tem tensão na coluna, tu falou que pode ser uma cicatriz de uma cesariana, né? Sim, pode. A gente sempre na entrevista com o paciente, que a gente tem que conversar muito com ele, a gente pergunta sobre cirurgias que são feitas. Qualquer cirurgia, até as vídeos que são menos invasivas em relação ao corte, a gente pede porque eles têm um estufamento, eles colocam gases, né? Então ela estufa, pode gerar uma tensão ali. A cesárea, até vou dar um exemplo de uma paciente, a paciente chegou para mim e disse: Tati, eu não consigo mais fazer um agachamento normal de academia, dói para eu fazer o adutor e o abdutor e eu não sei o que está acontecendo, né? Aí eu falei para ela: vamos dar uma olhada na tua cesárea, eu sabia porque eu tratei ela na gestação. Aí ela disse para mim: não, mas eu tô bem cicatrizada, tá tudo certo comigo, tudo certo. E tal. Eu falei: não, deixa eu dar uma olhada. E aí eu fiz uma liberação, porque os cortes que a gente passa pela na cesárea são 7 camadas e tudo isso tem toda uma fibrose da cicatriz mesmo. Vai e não é uma coisa visível, é por dentro. Tem que palpar mesmo, é no toque, né? Certo. E ela tinha umas tensões. Aí eu soltei, aí à noite ela ligou e falou: meu guria, eu consegui fazer o agachamento normal, sem dor. Olha só, às vezes uma ela coisa compensava muito, né? Assim, né? O que é interessante, né? É um método que foi estudado e que traz esses benefícios, né? Sim. E que a gente, como paciente, muitas vezes não sabe e acha que tem que ser uma coisa muito assim, sei lá, uma cirurgia, ou às vezes fica tomando remédio, ou faz uma outra coisa que não vai favorecer. E por outro lado, a gente sabe, né, que tem, por exemplo, esse método que né, é um estudo, né, por trás disso e que cura essas pessoas. Que auxilia, né? Que auxilia. E o importante disso, da gente pesquisar mesmo, porque o paciente não tem a noção que a cicatriz dele pode relacionar com as dores dele. E a distância, né? Tipo, uma cervical, uma tensão de cervical pode vir de uma cirurgia de cesárea, uma abdominoplastia, né? São cortes grandes que são feitos. E, então, gera uma tensão grande. A gente precisa soltar todos esses tecidos. Certo. Tem outro caso bem interessante, que eu acho que é legal a gente colocar, de uma paciente que eu tratei da ATM dela, da articulação temporomandibular. Ela tinha dificuldade de abrir a boca. Ela chegou pra mim com uma abertura, colocando um dedo só. Nossa. E muita dor. Aí ela era um pós-cardíaco de cirurgia. Ela tava com um baita corte aqui. E ninguém nunca foi liberado. Eu liberei, ela sentiu muita dor. Só que dali a ATM dela conseguiu abrir. Olha só. Porque ela tinha uma tensão grande aqui que puxava, retraía toda a parte de pescoço, cômodo de peito. E como é que ela ia estar livre da boca dela? Não posso tratar só num ponto, sabe? Certo. Essa é legal da técnica. A gente precisa cuidar do paciente num todo. É, né? como você falou, né? O corpo da gente é globalizado, né? Então, sim. não vai ver só um ponto, né? Não tem como tratar em segmento. Certo. Muito bom. Adorei saber, né? Sempre aprendendo várias coisas aqui no nosso programa com assuntos diferentes, variados. Te agradeço pela tua participação, aceito o meu convite. Obrigada, eu também agradeço a ti. Tá, joia. Obrigada, querida. E nós ficamos então com o comercial e voltamos logo mais com mais Espaço News para você.